a mais um vlog deste canal. Dessa vez eu tô fazendo um formato diferente. Geralmente eu faço vlog gravando o meu dia e eu resolvi fazer um vlog gravando a minha semana. Então a gente vai ver muito mais coisas nesse vlog. Hoje é segunda-feira, são 7h53 da manhã. Eu já acordei 6 horas porque, bom, tinha as coisas do vlog pra gravar. E eu também queria organizar a semana, coisa que eu não consegui fazer ontem. Queria organizar a semana, dar uma olhada nos prontuários antes de começar os atendimentos do dia. Na segunda-feira eu começo a atender às 9. Eu sempre gosto de ter esse tempinho antes de atender pra eu conseguir me organizar, chegar aqui com calma. E hoje vai ser um dia que vocês vão ver atendimentos por aqui, estudos, edições, treinos, práticas, enfim. A segunda-feira é um dia mais tranquilo pra mim, hoje em específico eu tive a remarcação. Então eu vou aproveitar pra cuidar de algumas tarefas dos bastidores também, pra já adiantar, porque terça, quarta e quinta pra mim é punk. Atendimentos da segunda-feira de manhã finalizados, agora eu vou atualizar prontuários, formular uma atividade e enviar essa atividade. Uma coisa que me perguntam muito sobre as atividades que eu envio, que eu trabalho, enfim, nos meus atendimentos na clínica. E eu sempre falo pros PCs da comunidade PC Essentials que o meu repertório mesmo de montagem, digamos assim, de atividades flui muito dos meus atendimentos. E por isso que eu sempre bato na tecla do quanto que é importante, enquanto terapeuta, a gente ser muito criativa. E quando eu falo criativo aqui, não é no sentido de criar coisas mirabolantes, mas a gente ter sensibilidade mesmo ao que a gente quer trabalhar e como a gente quer trabalhar aquilo. E a partir disso a gente consegue montar uma variedade de atividades e plano de ação. Então é isso que eu vou fazer agora, rapidinho. Eu tenho que fazer almoço, mas eu gosto já de deixar essas coisas agilizadas enquanto eu tô aqui no flow. E depois a gente volta pra parte da tarde. É isso, gente. Fiz almoço, atualizei os prontuários, ajustei algumas coisinhas também da comunidade PC Essentials, marquei o nosso encontro ao vivo dessa semana, terminei de editar o vídeo do YouTube, upei o vídeo do YouTube no Instagram e agora eu tô gravando um vídeo, como vocês viram aí, mas é um vídeo pro Instagram. Como eu falei, na segunda-feira vocês também veem atividades assim de bastidores, porque costuma ser um dia que eu tenho um pouco mais de tempo pra dedicar a isso. Terça, quarta e quinta costuma ser muito punk, quarta e quinta principalmente, então eu não coloco nada de bastidores, a não ser que seja muito assim, imprescindível, porque o meu foco fica 100% nos atendimentos, pelo fato de eu ter mais atendimentos nesses dias. Bem-vindos à terça-feira da rotina dessa psicóloga. Há uma semana atrás, a minha terça-feira ela começava um pouquinho diferente. Começava com as aulas da pós, mas semana passada eu finalizei minha pós em ACT. Então eu confesso pra vocês que a minha terça-feira ainda tá se ajustando um pouco. Vocês viram que hoje eu comecei o dia atendendo bem cedo. Eu falo bem cedo porque é bem cedo pra mim, eu começo a atender às 9. Mas eu tava atendendo uma cliente da Coreia do Sul, então assim, foi o único horário que a gente conseguiu encaixar em relação aos fusos. Mas no geral, agora eu também tenho a terça-feira de manhã livre, então vocês viram que eu fui pra academia logo praticar já o treino da lista. E agora à tarde eu vou atender. Eu tenho um vídeo pra editar, que foi o vídeo que a gente gravou ontem. E tenho também algumas pendências de financeiro e prontuário pra atualizar. Então minha tarde da terça-feira vai ser voltada a isso. Eu começo a atender às 3, eu vou até às 7. Gente, enquanto eu abro aqui as coisas pra me organizar, bater um papo aqui rapidinho com vocês sobre questão de horários. Eu sinto que a vida na psicologia clínica, a vida enquanto autônoma, é uma eterna experiência de você ir testando as coisas e você entendendo o que funciona
funciona melhor pra você. Por exemplo, tem pessoas que preferem muito mais atender na parte da tarde e da noite. Eu já sou uma pessoa que eu prefiro muito mais atender na parte da manhã e da tarde. Justamente porque eu sou uma pessoa matinal, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de acordar cedo, já fazer as minhas coisas, então pra mim funciona melhor dessa maneira. Eu falei pra vocês que 8 horas começar a atender era cedo pra mim, mas eu acho importante fazer um recorte aqui de contexto. Às vezes a gente vê alguns psicólogos em alguns determinados contextos ali de profissão, ou seja, ter muito mais flexibilidade no horário de atendimento, começar a atender muito mais tarde, ou terminar de atender muito mais cedo, ter bastante tempo ali na rotina para estar fazendo outras coisas além de atender. Mas eu sinto que muitas vezes as pessoas não mostram um processo por detrás disso, seja o processo que levou até ter esse tipo de rotina, ou seja, o que ela precisou fazer pra chegar nesse tipo de rotina. E eu falo isso porque hoje eu estou falando que eu tô com terça-feira de manhã livre, hoje eu estou falando que eu não atendo antes das 9 horas, bom, exceto esse caso. E hoje eu estou falando que eu gosto de terminar de atender cedo, eu gosto de ter a minha noite livre. Mas eu também já fui a Sara que começou a atender 8 horas da manhã em mais de um dia na semana. Eu também já fui a Sara que terminou de atender muito tarde da noite em mais de um dia na semana também. E eu também já fui a Sara que tinha a semana inteira lotada e parece que vivia em função do trabalho. Então uma coisa que eu inclusive estou sendo intencional em mostrar aqui nesse vlog é também as outras partes da minha rotina. É também a Sara quando ela não tá sendo psicóloga, é também a Sara quando tá indo pra yoga dela, quando tá indo pros treinos dela. Mas houve um processo pra chegar até aqui, tanto de ações e esforços pra chegar até aqui, quanto também de tempo. Às vezes a gente precisa se dar o tempo. E uma coisa que eu falo muito, que eu prego muito enquanto psicóloga, é que eu não quero ter a minha agenda lotada e vivendo em função de atendimentos. Mas eu sei que isso também envolve aqui um recorte de contexto, e não só recorte de contexto, como também envolve outras ações que você precisa fazer pra estar sustentando esse tipo de posicionamento. Então eu falo isso porque eu sei que muitas vezes a gente olha pra rotina de outras pessoas, a gente olha pra maneira de outros psicólogos viverem a profissão e viverem as suas vidas, e a gente fica naquela comparação e achando que a gente tá fazendo alguma coisa errada porque a gente não tá vivendo exatamente aquele tipo de rotina. Mas eu preciso te lembrar que o seu contexto é diferente, as suas prioridades são diferentes, as suas necessidades são diferentes. Isso não significa que você não possa fazer as coisas pra ir na direção da rotina, do tipo de profissão e da maneira como você quer viver a sua profissão. Mas eu falo pra você olhar pra isso também com paciência, pra você olhar pra isso também com gentileza. Então é isso, do nada uma reflexão no meio desse vlog. Mas agora eu vou editar o vídeo. Como é um vídeo rapidinho, tem 10 minutos, eu acho que eu vou editar em uns 15, 20 minutos, enfim. E depois eu começo a parte da organização. Entendi, agora é hora de dar uma pausa e fazer o lanche da psicóloga. Gente, eu tô obcecada nisso daqui, está, tipo, salvando a formiguinha, que é pão, banana, creminho de whey e pasta de amendoim. Gente, isso aqui vocês não estão entendendo, não. É uma pizza doce fit, tá? Gente, eu amo a vibe do Psy-Office pela noite, mas terça-feira é o único dia que ele entra no modo noturno. São 7 horas, eu terminei de atender e estou indo pro meu yoga. Terça-feira é o dia que eu termino de atender mais tarde, eu geralmente termino de atender às 9h30. É o único dia que eu atendo à noite, mas também eu vou até tarde. Hoje em especial eu vou atender só até às 7, por isso que eu vou me arrumar e vou pra yoga hoje à noite. E eu vou abrir um parênteses aqui, gente, sobre a iluminação do Psy-Office. Eu não costumo ficar muito aqui na parte da noite, mas o acerto muito grande que eu tive na iluminação, eu sou muito sensível, eu acho que pra gente ficar o dia inteiro exposto à luz, né, de tela, sou muito sensível à luz, luz muito forte, a luz da tela, então alguns dias eu termino inclusive com enxaqueca. E um acerto muito grande que eu tive aqui foi usar uma luz mais indireta, né, ter abajur com a luz mais difusa. Isso ajuda muito a luz não chegar muito crua aqui nos olhos, eu também consigo controlar a intensidade por ser com lâmpada inteligente, então assim, foi um acerto muito grande, porque além de ficar uma vibe bem confortável, bem cozy, e também não maltrata muito os olhos dessa psicóloga, né? Por ser luz amarela também, não prejudica tanto a minha desaceleração no final do dia. Mas é isso, eu tenho alguns prontuários pra atualizar, mas eu faço isso amanhã pela manhã, porque eu já estou, tipo, no horário pra ir pro meu yoga. Hoje é quarta-feira e, como eu falei pra vocês, quarta e quinta costuma ser o meu dia com mais atendimentos, então eu não costumo dedicar tanto tempo a atividades dos bastidores.
Mas hoje, em especial, eu vou ter amanhã, eu vou começar a atender só às 10 e agora são 8 horas. Como eu falei pra vocês, às vezes eu gosto de chegar um pouco mais cedo pra já ir ticando essas pendências aqui da lista. Então eu tenho algumas coisinhas aqui pra fazer. Eu tenho alguns prontuários pra atualizar, eu tenho o site da comunidade pra atualizar também. E eu tenho um vídeo pra terminar de editar, porque eu vou postar ele hoje ainda. Então eu tenho essas 3 coisas principais pra eu fazer antes de começar a atender. Gente, essa semana tá bem corrida pra mim, inclusive eu gosto desse formato de vídeo, eu gosto de gravar vlog pra vocês terem noção um pouquinho dos bastidores, né? Eu basicamente cuido de tudo, então eu cuido da criação de conteúdo, eu cuido do gerenciamento do meu negócio e, obviamente, eu sou a psicóloga que atende. E eu falo isso porque a resposta pra pergunta como é que você dá conta de tantas coisas, não dou. Obviamente, algumas semanas são mais tranquilas do que outras. Semana passada foi uma semana mais tranquila pra mim, mas essa semana tá sendo uma semana bem mais corrida e eu tô precisando escolher aqui qual pratinho derrubar. Essa semana também eu não consegui ir pra minha natação, que é o outro esporte que eu pratico, e eu deveria ter ido hoje, por exemplo, mas eu preferi dormir um pouco mais, também porque eu tinha essas pendências aqui pra resolver antes de atender. Mas é isso, gente, antes de derrubar um pratinho consciente que você tá derrubando e escolhendo qual pratinho derrubar, do que tá derrubando um pratinho que você não queria soltar. Eu tô atualizando o site da comunidade porque ontem foi o nosso último dia da transição de valor do pack PC Essentials pra comunidade PC Essentials. Então, a primeira coisa que eu tinha pra fazer hoje aqui era atualizar o site, ajustar a página de vendas, ajustar os links também. Gente, eu mal consegui gravar hoje porque a quarta-feira é meio caótica por aqui. Eu tava pensando sobre como que é importante a gente encontrar um modelo de rotina que funciona pra gente, que cabe no nosso contexto. Eu sei que muitas psicólogas gostam de atender um atendimento seguido do outro porque sente que rende mais, sente que consegue gerir melhor também o tempo ali de trabalho, mas definitivamente não é uma coisa que pra mim funciona em alto volume. Eu me sinto muito mais cansada, então eu prefiro 1000 vezes ter um espaço ali de intervalo maior entre os atendimentos e meu expediente de trabalho também durar mais, mas eu sinto que eu não saio do expediente de trabalho tão cansada, sabe? Eu acho que um outro ponto também sobre a questão de ser estratégica na rotina, eu estrategicamente fui aprendendo a colocar um volume maior de trabalho, principalmente tarefas de bastidores ali, na segunda e na terça-feira, porque eu sinto que eu tô chegando ali na semana, então eu ainda tenho gás, ainda tenho disposição, e vai chegando na quarta e na quinta, gente, literalmente sobra energia pra eu dedicar inteiramente pros meus atendimentos, que são as minhas prioridades. Mas, por exemplo, eu terminei um dia de trabalho com algumas pendências, eu tinha alguns roteiros pra escrever, eu tenho alguns prontuários pra atualizar, mas isso definitivamente vai ficar pra amanhã de manhã, quando eu estou acordando com a cabeça fresca ainda, estou começando o dia. E também não adianta eu simplesmente fazer por fazer e ticar aquilo da lista agora, eu quero fazer com atenção, quero fazer com presença, então eu preciso estar descansada pra isso. Eu falo isso também pra gente ser muito sensível ao nosso cansaço mesmo, sabe? Uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da clínica, que não é necessariamente uma rotina clínica produtiva, uma rotina clínica eficiente, existe uma fórmula mágica pra isso, mas eu acho que exige muita sensibilidade da nossa parte de entender o que funciona pra gente, o que cabe no nosso contexto. Às vezes a gente vê regrinhas e a gente vê conselhos de outras psicólogas, e isso é muito bem-vindo, obviamente, pra gente testar e colocar em prática e a gente ver se funciona pra gente, no nosso contexto, na nossa realidade. Tem pessoas que preferem muito mais ter um longo volume de atendimentos em poucos dias na semana do que espaçar ao longo dos dias, e eu acho que não existe fórmula mágica pra isso, mas cabe você testar essas coisas e cabe também você ser muito sensível a como é que aquilo tem funcionado pra você. Então é isso, a quarta e a quinta costumam ser dias bem cansativos pra mim. Eu percebo muito que no final de um dia de trabalho, principalmente um trabalho como o nosso, que é um trabalho muito emocional, um trabalho muito mental, a nossa mente tá quase que saindo fumaça. Eu sinto cada vez mais, gente, a necessidade de extravasar esse cansaço, cansando o meu corpo. Eu sinto que quando eu tô cansando o meu corpo, ou seja, fazendo atividades mais mecânicas, que eu não preciso estar pensando muito, não preciso estar analisando muito, eu só estou fazendo, eu só estou me concentrando ali no que eu estou fazendo no momento presente, é quando eu consigo realmente descansar. Então eu tenho tentado dedicar mais tempo a atividades assim, e colocar mais atividades assim na minha rotina, seja quando eu faço meu treino, seja quando eu tô na minha prática de yoga, quando eu tô indo pra natação, que agora é um esporte novo que eu estou aí nessa jornada. Então é isso, agora eu vou estender meu tapetinho aqui, minha prática de yoga hoje vai ser em casa, mas eu falo isso porque eu sinto que no nosso trabalho a gente também precisa ser muito estratégico com o nosso descanso. A gente tá exposto à tela o tempo inteiro, principalmente
principalmente se você atender online, a gente tá com a nossa cabeça ali analisando, ruminando, pensando o tempo inteiro. E eu sinto que a gente também precisa ser estratégica no tipo de descanso que a gente se dá. Às vezes a gente vai descansar em tela, em celular, e às vezes tudo que a gente precisa é encontrar aquela atividade, encontrar aquele descanso, encontrar aquele hobby que a gente consiga se desligar um pouquinho mesmo aqui de um campo mais mental, digamos assim, e a gente poder focar no aqui e no agora. Então é isso, hoje foi meu penúltimo dia de atendimentos dessa semana, amanhã é meu último dia e meu dia com mais atendimentos, então realmente a minha energia vai chegando na quarta-feira, eu vou organizando a minha energia e economizando a minha energia 100% pros meus atendimentos. Eu amo que essa semana tá saindo tudo conforme não planejado. Mas bom dia, quinta-feira da rotina dessa psicóloga. Hoje meu dia era pra ter começado com a minha aula de yoga, mas ela foi cancelada. E, gente, eu sinto muita falta quando meu dia não começa com uma atividade física. Principalmente a minha motivação e o cansaço do meu corpo. Essa semana tá sendo bem puxada, então vai chegando a quarta, quinta-feira. Principalmente na quinta-feira já estou bem, tipo... Senhor. Mas é isso, hoje vamos ter atendimento, inclusive um atendimento de uma pessoa nova. Vamos ter gravações, eu tô devendo o tour pelo Psi-Office, a parte 2, então eu vou gravar ele hoje. Eu roteirizei ontem e vou gravar hoje. E como sempre, vocês já sabem que o meu dia começa colocando os prontuários em ordem, inclusive as pendências que ficou de ontem, então é isso que eu vou fazer agora. São 8 horas, eu começo a atender 9, então vocês sabem que eu sempre gosto de dar, tipo, essa uma horinha antes pra chegar com calma e pra resolver as pendências do dia anterior, pra começar o dia realmente assim, com as pendências do dia. Então bora lá. E vamos para os últimos atendimentos dessa quinta-feira e também dessa semana, e hoje tem história nova chegando por aqui. Eu amo e fico muito ansiosa e muito empolgada e muito animada quando tem história nova chegando por aqui, então eu tô com o meu modelo de avaliação inicial e de anamnese aqui aberto. Esse modelo de avaliação inicial eu fui construindo meio que aos poucos mesmo, tanto pegando modelos de avaliações que eu já utilizava, mas que eu sempre sentia que faltava alguma coisa, e também pegando a minha própria experiência, então eu fui meio que juntando isso. E modéstia à parte, eu acho que ele é muito completo. Óbvio que analisar e formular um caso leva tempo, mas eu sempre sinto que depois da primeira sessão já saio com uma boa base ali do caso. Então, ele é um dos modelos de documentos e ferramentas disponíveis lá na comunidade Psi Essentials. Muito bom dia, sexta-feira. Nós caímos da cama e estamos direto aqui pra gravar. Vocês já sabem que a sexta-feira por aqui é dia de bastidores, então hoje eu tenho muita coisa pra fazer. E eu decidi, assim que acordar, o primeiro check da lista ser a gravação, porque toda vida que eu deixo pro final do dia, eu termino o dia muito cansado, com a cabeça muito grossa, sem saco pra gravar. Então, assim, estrategicamente coloquei como uma primeira atividade do dia. E agora eu vou emitir nota fiscal. Eu tenho os slides do TCC da minha pós pra fazer, porque eu tenho que gravar o vídeo do TCC da minha pós, da apresentação do TCC pra enviar. Eu tenho até terça-feira pra fazer isso, senhor. Então, assim, hoje vai ser também o dia de eu ticar isso da lista. E à tarde nós temos encontro da comunidade, então eu quero tirar amanhã pra resolver essas coisas, pra tarde eu realmente ficar livre. Gente, vira e mexe, eu recebo algumas perguntas sobre a emissão de notas, se eu tenho alguém pra cuidar dessa parte pra mim, enfim. E não, eu faço sozinha, mas eu também não sinto falta no momento de ter alguém pra me ajudar com isso, porque eu confesso pra vocês que é um processo bem rápido. Eu acho que toma o quê? Tipo, uns 20 minutos da minha semana inteira. Todo o processo de, tipo, emitir notas e colocar na plataforma da contabilidade. Então, tento colocar aqui uma playlistzinha pra, tipo assim, tornar menos aversivo o processo. Então, pra mim, por enquanto, é tranquilo. Eu geralmente deixo essa tarefa pra sexta-feira mesmo, tanto porque é o dia que eu tiro pra fazer tarefas dos bastidores, mas também, enfim, eu deixo passar os atendimentos da semana inteira pra emitir de uma vez só, né? E, gente, foram mais de 2 horas. 2 horas de encontro, por isso que eu falei que eu fiquei completamente imersa. Eu nem me lembrei de gravar pra vocês como que foi o encontro e durante o encontro, enfim. Porque realmente a minha atenção e minha energia fica 100% focada no encontro. São sempre muito revigorantes, gente, meu Deus. F livre, hein?
Depois de uma semana intensa de trabalho e um final de semana de descanso, esse foi mais um vlog deste canal. Tentei gravar isso no formato um pouco mais diferente de gravar mesmo mais a semana, porque eu acho que vocês conseguem ter uma ideia um pouco mais abrangente de como que é a rotina de uma psicóloga 100% online, mas eu confesso pra vocês que foi um pouco mais desafiador. Nos vlogs diários eu costumo pegar dias mais tranquilos de atendimento, porque daí eu consigo me dedicar um pouco mais aqui às gravações, mas no meio da correria da semana, em dias mais intensos como quarta e quinta, vocês viram que a gente não teve muitas gravações, mas é porque meu foco e minha energia fica 100% ali nos atendimentos mesmo. E o que vocês viram ao longo desse vlog é um psicólogo que tá sempre tentando dar o seu melhor ali no trabalho, mas também tá tentando encontrar uma rotina um pouco mais equilibrada e um pouco mais saudável também com o trabalho. Aqui eu consegui mostrar um pouquinho sobre as questões burocráticas de organização e de produtividade na clínica, mas lá na comunidade Psy Essentials a gente aprofunda muito mais nisso. Se você não conhece a comunidade Psy Essentials, é uma plataforma de desenvolvimento clínico voltada para produtividade, organização da rotina clínica. E lá a gente aprofunda e trabalha muitas habilidades que a gente não aprendeu durante a graduação de psicologia. Então, se você é estudante de psicologia ou psicólogo, lá vai ser o lugar que você vai encontrar sobre organização financeira, gestão de negócio, criação de conteúdo, marketing ético. Lá você vai encontrar também todos os modelos de documentos psicológicos necessários e ferramentas que você vai precisar na sua clínica. Então, é uma plataforma super completa com documentos, ferramentas, aulas e encontros ao vivo todo mês. Pelo menos umas 2 vezes no mês a gente tem encontros ao vivo pra gente poder falar sobre questões relacionadas à clínica, dúvidas. Eu sou suspeita pra falar, mas os encontros ao vivo têm sido assim, ó, ouro, tá? Vou deixar o link da comunidade pra você conhecer um pouco mais sobre ela aqui na descrição. E se você quiser ver mais conteúdos nesse formato, mais vlogs semanais ou até mesmo outros tipos de conteúdos de formatos de vlog, me deixe saber aqui nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vlog.